Bom dia! Tá começando a Manhã Mulher, a nossa revista eletrônica. Vamos começar o nosso programa falando das temidas olheiras. É possível amenizá-las? Quem nos fala sobre isso é a doutora Kátia Haranaka. Oi, gente! No Kátia Responde de hoje, nós vamos falar sobre olheiras. Nós classificamos os tipos e o que causam as olheiras. Respondendo a Neue, ela se assina assim, ela diz assim, minhas olheiras surgiram na adolescência. Fiz tratamentos diversos, como carboxiterapia, ácido tilglicólico e laser, cremes de uso tópico, enfim, que não deram resultados. Para completar, tenho os olhos fundos. Há 2 semanas, diz ela, que não consumo alimentos com glúten nem leite derivados. Estou notando uma melhora absurda que nunca tinha alcançado nos tratamentos. Também comecei a tomar 3 litros d'água e quero melhorar minha pele, que é mega oleosa, muito oleosa. Super empolgada, obrigada, doutora. A Neue, é isso mesmo, minha gente. Vocês viram que é bem isso que eu sempre digo, nós não compramos um resultado, nós conquistamos o resultado. Quando a gente entende o que causa, né? Aí a classificação, se é 1, 2, 3 ou 4, não importa, mas o que causa é o mais importante. Se vocês afastarem o mal de vocês, vocês vão ter os resultados evidentes. A região aqui, o redondo, né? Se vocês apalparem a órbita do olho, ela representa o nosso rim. Então, quando a gente olha essa região dos olhos, a gente percebe como é que está o rim dessa pessoa, em termos de hidratação, de filtração e também pensando, né, na adrenal. Hoje nós colocamos também no vídeo sobre síndrome da fadiga da adrenal, ou conheça adrenal, cortisol, estresse, a olheira como um dos caracteres do estímulo exagerado do nosso estresse. Porque quando você estimula muito o medo a fugir, lutar ou fugir, sempre num constante estresse diário, você vai estimular a confecção de novas substâncias de melanina a nível de sistema nervoso, que vai estimular também a adrenalina. Lembre que a adrenalina dá vasoconstrição. Toda vez que nós temos vasoconstrição, esse sangue que fica represado dentro do vaso também tem ferro, e esse ferro também vai pigmentar a pele. Quer dizer, o nosso estilo de vida vai definir como é que vão ser os nossos caracteres externos. A olheira, ela é a janela da alma, né? Os olhos, desculpa, é a janela da alma. Então, nós podemos esconder tudo da gente e dos outros, mas a gente não esconde o nosso olhar. Por isso que pelo seu olhar você diz muito como é que está o seu estado de ânimo, que tem que ser pesquisado a tireoide, a glândula adrenal e também a sua ingesta de água. Parabéns, Anaue, porque você entendeu para que serve esse vídeo e que os seus resultados dependem sim, não do dinheiro que você gasta fazendo procedimentos, mas sim na comida que você tem no seu café da manhã, almoço e janta, e é o seu estilo de vida que vai definir tudo isso. Parabéns, os seus rins agradecem e a sua saúde também. Respondendo e lendo a Ana, ela diz, tenho muitas olheiras, são mistas, sou um verdadeiro panda, desenho panda. Tenho rinite e sinusite, tirei as amígdalas com 11 anos, aí iniciou o problema todo. Na verdade, vamos por partes aqui. É que em nenhum momento ela diz que zerou o leite, né, os laticínios. Mas, Ana, pela minha experiência clínica, né, de cuidar de crianças e adultos, exatamente, rinite e sinusite, a colite, todas as inflamações de mucosa que começa aqui do seio frontal até o ânus,
A proteína caseína e a proteína beta-lactoglobulina são proteínas presentes no leite da vaca que elas não são digeridas pelo humano. Então, toda vez que uma proteína não sofre digestão, não sofre quebra para poder ser absorvida, essa proteína acaba sendo motivo de inflamação do local da mucosa e comida para fungo. Nós temos no corpo a teoria do spin, né? Quer dizer, tudo que acontece com o elétron, tudo que acontece numa célula do intestino repercute em todas as células irmãs dessa mesma célula. Então, é por isso que você observa a sinusite, né? A rinite, a coriza, o nariz escorrendo, o mal-estar respiratório, a amígdala inflamando. Histórias de criança com inflamações recorrentes de amígdala e faringe, elas são leite derivados dependente. Com certeza, Ana, você veio, né, de uma família onde os seus alimentos eram à base de leite. E é por isso, gente, que eu sei que é gostoso, mas isso te faz tanto e tanto mal que você vai ter o mal no começo, a ponto de pegar uma criança de 7 anos e extirpar um tecido de defesa, porque a amígdala está ali para proteger, né, o que vem pela boca e o que reflui pelo estômago, e no final das contas a gente tira a defesa e não retira a causa. Então, são graças a esses aprendizados todo que a gente diz com toda sinceridade: pare de se machucar por algo que você acha que gosta. Quando você começar a experimentar os alimentos que não tenham os laticínios, você verá na própria cara, né, no seu olhar, as mudanças. E você leia os outros comentários e você vai perceber isso, Ana. Mas é sempre válido. Então, a sua resposta está sendo lida porque ela ajuda a muitas outras pessoas. Continuando, ela diz: penso em fazer preenchimento, mas assistindo os vídeos, melhor pensar mais e um pouquinho escolher um profissional correto, sem dúvida. O preenchimento da fossa, a gente chama de fossa lacrimal, para mim, médica, cirurgiã plástica e também médica preenchedora, né, faço esse tipo de procedimento. Para mim, essa região é a região mais delicada, que precisa de mais habilidade e um posicionamento correto da cânula. É por isso, gente, que eu estou há 27 anos já na área de cirurgia plástica, na área de preenchimento de toxinas botulínicas. Quer dizer, parece simples, mas faça algo errado e você verá os resultados. E é difícil de reverter isso. Por isso que tem que, sim, escolher o melhor profissional, escolher o melhor produto e saber se você tem a indicação ou não. Se você já fez a sua parte nesse processo. No caso da Ana, ela precisa zerar os laticínios, e se ela zerar o glúten também, ela verá a resposta imediata, né, no olhar dela. A Ana diz: se eu pudesse mudar algo em mim, com toda certeza tiraria esse olhar cansado que as olheiras me causam. Então, Ana, zerar laticínios. Os óculos escuros me salvam, uso até em dias nublados. Gente, cuidado com óculos escuros, tá bom? Essa frase também é didática. Quando nós acordamos de manhã, é interessante que vocês, vou ao trabalho, né? Eu saio de uma cidade aqui pertinho, 14 quilômetros, e venho para o meu trabalho. Eu tomo sol na minha face, eu olho para o sol, não uso óculos de sol, exatamente porque as nossas células fotorreceptoras, né, que recebem essa luz, elas precisam dessa luz para estimular serotonina, para estimular os nossos cortisol, os nossos hormônios. E é por isso que existe um ciclo hormonal chamado ciclo dia e noite, onde a luz do sol, ela não pode e não deve ser filtrada, principalmente na manhã, porque você precisa estimular os seus hormônios a acordarem todas as outras células para elas funcionarem muito bem durante o dia.
Então tá, se eu for ficar muito tempo no sol, eu posso e devo sim usar um óculos de sol, mas como regra não é para utilizar, principalmente em dias nublados, porque você precisa dessa luz para produzir outra substância. Tá bom, Ana? Obrigada porque o seu depoimento foi extremamente didático. Um beijo, minha linda. Fazendo um apanhado geral de algumas perguntas, elas se referem às bolsas de gordura que nós temos aqui na pálpebra inferior, que são 3 bolsas localizadas. Na superior nós temos 2, mas essas bolsas inferiores, gente, é uma bolsa de gordura que vem, faz de conta que aqui está o meu olho, e essa bolsa vem de dentro do cérebro, protegendo esse globo ocular, né? Quando a gente bate a cabeça, protegendo contra as pancadas. E os dedinhos, né, dessas bolsas saem na parte inferior, 3 dedinhos, na superior 2. Essas bolsas individualmente, elas, dependendo da característica da pessoa, elas são maiores do que outras. O oriental, ele tem uma bolsa bastante imponente, por isso que é uma cirurgia que nós fazemos muito essa retirada. Então fica aqui a orientação. As olheiras, né, as compressões da pele, essa bolsa de gordura comprime a pele e essa compressão forma uma estase, uma estagnação do sangue que vai provocar esse olhar, essa olheira e esse olhar cansado, de que você dormiu muito, de que você chorou, de que você bebeu todas. E não é, são umas bolsas de gorduras que estão ali presentes e às vezes quase sempre acompanhada por uma flacidez de pele. Neste caso é cirúrgico, é realmente conduta de procurar um cirurgião plástico e programar tudo bonitinho a sua cirurgia, porque é cortado bem rente aos cílios, você nem percebe a cicatriz, é cortado rente aos cílios, prolonga um pouquinho para a lateral, descola toda essa pele sobre o músculo, né? A gente dá um leve apertão, as bolsinhas de gordura se expõem através da musculatura e nós ressecamos, retiramos essas bolsas, volta a pele, retira o excesso de pele e sutura. Quer dizer, é uma cirurgia delicada, tranquila, pode ser feita com anestesia local, a nível de um centro cirúrgico em consultório, não precisa de hospital, mas é algo cirúrgico que vai ter o seu roxo, o seu arroxeado, o seu inchaço, que eu normalmente peço 15 dias de pós-operatório para a pessoa não marcar nada assim de trabalho, e eventos de festa, de alguma coisa mais importante, pelo menos uns 2 a 3 meses antes desse evento, tá bom? Então nós temos as condutas que cabem a nós, que é zerar leite e glúten, e nós temos as condutas também de excesso de bolsas de gorduras palpebrais, que aí a conduta é cirúrgica. Então, com as perguntas de vocês e as dúvidas e os relatos, os depoimentos, vocês sempre ajudam a gente a ajudar mais pessoas, e é para isso que esse canal está aqui. Um beijo. Como vocês percebem, o comentário de vocês vai ajudar sempre outras pessoas. Voltem para os outros vídeos, veja o que ficou de dúvida, mesmo que seja uma dúvida simples, comente e pergunte o que é que eu posso ajudar vocês nessa nova descoberta do que causa os efeitos. Agora vamos falar sobre a importância de ingerir água, e especialmente na terceira idade, com a Elisângela Chaves. Por que é importante lembrar os idosos de beber água? Beber água é uma ação simples e muito benéfica para a saúde das pessoas. A recomendação geral é que se beba em média de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. No entanto, essa orientação não é válida para idosos com doenças crônicas graves, como doenças renais em fase terminal e a insuficiência cardíaca grave. Esses pacientes devem ter ingesta de água controlada. Idosos com idade avançada sentem menos sede e possuem menos quantidade de água no organismo do que um adulto. Isso pode acabar gerando problemas como desidratação, dificuldade de memória e até confusão mental, devido ao fato do cérebro já não avisar, como antes, sobre a necessidade de se hidratar. E isso impacta diretamente no funcionamento desse órgão, que passa a ter algumas complicações.
Além disso, idosos que tomam medicamentos para pressão alta, como os diuréticos, precisam estar bastante atentos com a ingesta de água, pois esses remédios fazem o corpo eliminar mais líquido. O mesmo vale para quem pratica algum esporte. A hidratação é essencial para o bom funcionamento do organismo e para repor os líquidos perdidos durante uma atividade física. Outro ponto a se considerar são os rins. Eles também são afetados diretamente de acordo com a quantidade de água que você bebe. E quando o xixi está mais amarelado, escuro, é um sinal de que o corpo precisa de água. Sem contar que beber água diariamente deixa você mais disposto, controla a pressão sanguínea, limpa o organismo, regula o intestino, aumenta a imunidade e diminui o risco de tontura. Além de tudo, ajuda a emagrecer. Para preservar um envelhecimento ativo e saudável, inclua a água no seu dia a dia. Tenha uma garrafinha de água para que seja possível quantificar toda a ingesta ao longo do dia. Beba aos poucos e faça disso um hábito. Eu vou para um rápido intervalo e quando a gente voltar, vamos falar um pouquinho com as gestantes. Olá pessoal, na dica de hoje vamos falar sobre cabelos e eu quero te fazer uma pergunta. Como você protege suas madeixas? Você sabia que o sol, poluição, calor dos secadores e chapinha danificam seus cabelos? Pois é, se você não proteger os fios depois de lavá-los, eles vão sendo danificados aos poucos por todos esses agentes externos. É para evitar isso que a Dolce Rosa Profissional desenvolveu o BB Cream Absolute Protection, um leave-in poderoso que faz um tratamento que reconstrói a fibra capilar de dentro para fora, promovendo maior selamento da cutícula e protegendo também contra os raios UV. Sua formulação contém óleo de coco e um mix de aminoácidos, substâncias graxas que atuam como umectantes, reconstrutoras e antioxidantes, capazes de reabilitar a hidratação e reconstrução dos cabelos ressecados e fragilizados. Então, além de proteger os fios, facilita o pentear e a escova, deixa os cabelos super macios e ainda faz um tratamento de dentro para fora. Agora você já sabe, né? Sempre que lavar os seus cabelos, utilize o BB Cream Absolute Protection da Dolce Rosa Profissional. Tenho certeza que você vai amar. Voltei e a nossa dica agora é para as gravidinhas. Uma das principais reclamações das gestantes são os enjoos. Por isso, a nutricionista Vanessa Gallo vai nos dar dicas para como amenizar os enjoos na gestação. Olá, meu nome é Vanessa Gallo, sou nutricionista materno-infantil e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os enjoos na gestação. Esse é um dos primeiros sintomas que a mulher sente quando ela descobre que está grávida, né? Inclusive, muitas vezes é o sintoma que vai levar à suspeita, né? Muitas vezes as mulheres sentem ali o mal-estar, os enjoos e aí levanta essa suspeita sobre a gravidez. E como lidar então com esses enjoos, com esse mal-estar do início da gestação? Primeiro é importante a gente entender que isso faz parte do processo de gestação, né? Quando a mulher ela engravida, o corpo passa por uma grande transformação para se adaptar e conseguir gerar essa nova vida ali, formando, né, esse bebezinho. E aí, esse começo de gestação, com todas essas adaptações, com muitas mudanças hormonais que a mulher ela vai passar, é comum surgirem esses sintomas que são um pouquinho desagradáveis ali para as mulheres no início. Enjoos, náuseas, mal-estar, sonolência, são alguns desses sintomas. E aí eu vou falar um pouquinho dos enjoos, como que a gente vai prevenir ou ajudar a aliviar esse sintoma ali para passar por esse período de uma forma mais tranquila. Então, algumas dicas para alimentação que podem ajudar, eu vou trazer aqui para vocês. A principal delas é o uso de gengibre, né? O gengibre ele tem um efeito em diminuição de náusea e de enjoo. Então, bala de gengibre, chás de gengibre, o gengibre mesmo cortado, colocado na água ali, né? A água saborizada com gengibre, podem ajudar a aliviar esse desconforto. Outras medidas que também aliviam é o gelado e o azedo, né? Então, água gelada, o limão, né? Limão na água ou suco de limão pode também ajudar a aliviar esse desconforto do enjoo. Bebidas geladas, então suco mais gelado, picolé, né? Picolé de limão,
podem dar um alívio ali no momento que você está sentindo um pouco mais esse mal-estar. Fazer refeições frequentes, não ficar de estômago vazio por muito tempo. Então, refeições a cada 2, 3 horas são recomendadas, porque ficar de estômago vazio também vai, além de ter uma diminuição na sua glicemia, vai te trazer algum mal-estar também e piorar esse sintoma do enjoo. A água, como eu falei, o gengibre, fazer essas refeições fracionadas, não fazer refeições muito pesadas e muito grandes, né? Então, evitar comer grandes quantidades nas refeições e alimentos muito gordurosos, que têm uma digestão mais difícil, porque isso também pode gerar algum desconforto. E é muito comum aquelas mãezinhas ali no começo que sentem o enjoo matinal, né? A hora que se levanta da cama, costuma ter esse enjoo um pouco mais forte nesse momento. Então, evitar escovar os dentes assim que acorda, né? Tenta comer alguma coisa antes de escovar os dentes, porque escovar os dentes assim que você se levanta da cama em jejum pode piorar o mal-estar. E também esse enjoo matinal ele está muito relacionado com o período de sono, né? A sua glicemia está mais baixa, a sua pressão tende a estar um pouco mais baixa, então isso piora essa sensação de mal-estar. Então, uma dica que eu costumo deixar para as mães que têm esse enjoo logo de manhã é deixar ao lado da cama uma bolachinha seca, uma torradinha, uma bolachinha de água e sal. Come 1 ou 2 bolachinhas antes de se levantar. Espera 5 minutinhos e aí então você vai levantar para seguir o seu dia. A tendência é que essa medida já ajuda a aliviar um pouquinho aquele desconforto do enjoo logo que você se levanta pela manhã. Tá? Então essas são algumas medidas que podem ajudar a aliviar esses sintomas do início da gestação. E muita paciência, a gente alivia, converse com seu médico, né? Eventualmente pode precisar de algum medicamento para trazer esse alívio, mas todas essas medidas na alimentação já podem ajudar muito. E aí, geralmente ali com 12, 13 semanas, no final do primeiro trimestre, esse mal-estar costuma ir embora e aí entra numa fase muito mais tranquila para você curtir sem mal-estar, de uma forma muito mais tranquila aí até o final da sua gestação. E a nossa última dica de hoje é com a terapeuta energética Camila Duran. E aí, por que muitas mulheres não têm o mesmo resultado que os homens? Mulheres são cíclicas. Elas não são lineares. O fluxo da mulher, ele vai de acordo com o fluxo da lua. Todo mês, as mulheres menstruam, sangram. Porque é um ciclo. O homem, ele não tem esse ciclo. O homem, ele é muito racional. Então, o que acontece com a questão da energia masculina? Ela é uma energia linear. A mulher, ela tem a energia feminina normalmente um pouco mais alta do que o do homem e vice-versa. Mas pode acontecer de um homem ter uma energia feminina muito mais aguçada do que uma mulher e vice-versa. Porque um tá dentro do outro. Os dois se complementam. Então, por que a pessoa ela precisa se entender como um todo? Para ela poder integrar o lado feminino e o masculino dela. Por isso que é o yin e yang. Entendi. E aí, se você tá com a sua energia masculina muito mais forte, você vai só produzir. Você vai na pauleira. Se você entende o seu lado feminino, você começa a entender que você tem mais ações, você começa a se acolher de uma outra forma, olhar para você com delicadeza. E isso é importante que todo mundo entenda pelo fato de todo mundo ter as duas energias. Tanto um homem tem as duas energias, quanto nós mulheres também temos. É importante saber, principalmente os homens seriam muito importantes entenderem isso. Que eles têm sim a energia feminina dentro deles. E o programa de hoje foi repleto de dicas, não é mesmo? Ele já está terminando, mas você pode assistir quantas vezes quiser lá no nosso canal do YouTube. Eu vou ficando por aqui, te desejo um ótimo dia, um grande beijo e não se esquece da sua garrafinha de água.